Gênesis 37, versículo 2. Todo mundo abriu aí? Pode começar? Beleza. Gênesis 37, versículo 2. Essa é a história de família de Jacó. José tinha 17 anos, pastorava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Mas afinal das contas, quem era José e por que os irmãos tinham ódio dele? Pois então, José foi um dos últimos filhos que Jacó teve em sua velhice, tanto que era por isso que ele era o mais amado. Com um amor tão grande pelo seu pai, o pai dele acabava dando presentes que ele não dava aos seus outros irmãos mais velhos, como por exemplo uma túnica diferenciada, como se fossem as túnicas da realeza. Porém, os irmãos de José uma hora quiseram dar um basta naquilo tudo e planejavam matá-lo. Porém, o irmão de José, Rubens, sugeriu: não mate-o, poupe a vida dele, apenas jogue no buraco e depois vendam como um escravo, pois via os ismaelitas passando por aqui hoje cedo. E assim fizeram. Logo no dia em que José recebeu a túnica, os irmãos dele já estavam prontos para o plano armar, e assim aconteceu. José acabou sendo vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para um dos líderes dos escravos. Seu nome era Potifar. Ele trabalhou por alguns anos para Potifar. E ele, nesse meio tempo, ele sempre foi um trabalhador respeitoso, que sempre cumpriu suas obrigações. Porém, a mulher de Potifar acabou começando a ter interesses nele, tentando assediá-lo muitas e muitas vezes. Porém, José sempre dizia que aquilo era contra os ensinamentos do Senhor, e ele sempre recusava as relações com ela. Até que um dia, onde tudo aconteceu mais uma vez, José tentou fugir, mas ela acabou conseguindo pegar a sua túnica que ele vestia naquele momento. Irada pelo fato de não ter conseguido as relações com José, ela acabou tentando incriminá-lo, falando para Potifar que ele acabou tendo abusado dela, fazendo Potifar ficar irado com José. Depois que encontrou José de novo, Potifar mandou jogar ele na prisão, onde ele achou 2 prisioneiros. Um deles era padeiro e o outro copeiro. Eles estavam tristes quando se encontraram com José, e José perguntou assim para eles: olá, meus amigos, por que estão com toda essa tristeza? Eles apenas disseram: nós tivemos sonhos que ninguém até agora conseguiu interpretá-los. E ao invés de medo, José apenas disse: Deus dará uma resposta que os agrada. E assim eles começaram a contar os seus sonhos. Que os sonhos que eles contavam significavam as mesmas coisas: 3 dias. O copeiro, em 3 dias, receberia todas as suas atividades que lhe foram tiradas, recebendo a permissão de servir o faraó mais uma vez. Porém, o padeiro, em 3 dias, acabaria morto, com a sua cabeça decapitada. E exatamente assim aconteceu. Tudo que José tinha previsto aconteceu. O copeiro voltou às suas atividades e o padeiro acabou morrendo. Porém, antes desse dia acontecer, José apenas disse: enquanto você voltar para as suas atividades, copeiro, por favor, lembra-te de mim, para eu conseguir fugir dessa prisão. Porém, não foi assim que aconteceu. Depois que o copeiro retornou às suas atividades, ele simplesmente esqueceu de José, até que se passaram 2 anos, aonde o faraó começou a ser assombrado com os mais terríveis sonhos, de acordo com eles mesmos. Quando o copeiro ouviu isso, ele simplesmente se lembrou de José naquele tempo e disse: quando eu estava preso, havia um homem, um rapaz, que conseguia prever os sonhos, conseguia interpretá-los
chame-o aqui, talvez ele dê uma resposta que lhe agrade. E assim aconteceu. Faraó mandou chamarem José, que acabou se preparando para o encontro. Ele acabou colocando túnica, uma roupa chique e uma roupa e acabou raspando a cabeça e a barba. E assim ele foi e encontrou Faraó. Faraó, quando o encontrou, ajoelhado, disse o seguinte: ouvi dizer que você consegue entender os sonhos, interpretá-los. Porém, José apenas disse: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta que lhe agrada. E assim Faraó começou dizendo o seguinte: estava à beira do rio Nilo. Do rio saíram 7 vacas bonitas e gordas e saíram devorando o capim que via pela frente do rio. Porém, logo em seguida saíram 7 vacas, e essas eram feias e magras. Em toda a minha vida não havia visto vacas tão feias. E as vacas feias acabaram devorando as bonitas e gordas. Logo após ele teve outro sonho. 7 espigas de figo boas, cheias de grãos, estavam por perto. Até que de repente 7 espigas de trigo queimadas pelo fogo do deserto acabaram surgindo da terra e acabaram devorando as espigas de antes. E assim, ao invés de se assustar, José apenas disse: os sonhos dizem o mesmo. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. As 7 vacas feias e magras são 7 anos, e as 7 espigas queimadas pelo vento são 7 anos de fome. Deus mostrou ao Faraó o que ele está prestes a fazer. Em 7 anos haverá muita fartura em todo o Egito. Porém, logo após haverá 7 anos de fome, e ninguém se lembrará dos tempos de fartura. O Egito passará fome. E todos se assustaram com essa notícia. Até que José simplesmente diz assim: Faraó, perdoe-me, porém se você não reservar parte das colheitas nos anos de fartura, o Egito não vai sobreviver. Faraó pensou bastante e se aproximou e apenas disse aos seus amigos que estavam por lá, podemos dizer assim: poderíamos achar alguém como esse homem, tão incrivelmente cheio do Espírito de Deus? E assim ele disse: como seu Deus me revelou tudo isso, não consigo pensar em alguém mais adequado e sábio para a reserva das colheitas. Você será aquele que pegará parte das colheitas nos anos de fartura e preparará elas para os anos de fome. Você será o governador. E detalhe, nessa época não existia o termo governador, apenas o termo faraó. Porém, Deus tocou no coração de Faraó para que ele conseguisse criar esse termo na hora, para José conseguir governar todo o Egito. Todos deveriam obedecê-lo. Apenas o Faraó teria mais poder político que ele. E assim aconteceu. Se passaram os anos de fartura e os anos de fome começaram. E nesse meio tempo, José já tinha ajudado muitas e muitas vidas. E ele sempre estava com Deus junto dele para conseguir reservar toda a parte das colheitas. Até que um dia, enquanto todos estavam entregando a comida, uma família de 11 homens acabaram chegando em sua porta e apenas disseram: olá, eu e meus irmãos viemos aqui para comprar alimento. E quando José conseguiu redizer, eles eram seus irmãos. Quando José os viu, ele simplesmente, ao invés de tentar ir falar com eles diretamente, ele apenas disse: eu sou o governador aqui. Vocês são espiões. Vocês vieram ver as nossas fraquezas para conseguir nos invadir. E ao invés de reagir, o irmão mais velho apenas disse: Senhor, somos uma família de 12 irmãos. O mais jovem, Benjamim, está com nosso pai em Canaã. E José apenas disse: eu vou descobrir quem vocês são. Pela vida do faraó, vocês não vão embora, a não ser que seu irmão mais novo venha aqui. E os mandou embora. Eles voltaram, porém acabaram pagando um preço, pois o irmão deles, Simeão, acabou ficando como prova de que eles iriam voltar. Porém, eles voltaram para Canaã e disseram a Jacó, seu pai, que é o único jeito de fazer com que o faraó convença que eles não estão, que na verdade que José não está acreditando neles, na verdade, seria levar Joaquim e Jacó para lá. E eles apenas disseram, Jacó concordou e eles foram para lá. Quando chegaram, José apenas ofereceu a entrada para eles e lhes deu alimento e mantimentos. Porém, quando eles estavam indo embora, um dos guardas
acabou os encurralando, mostrando que Benjamim tinha acabado de roubar uma taça de José e os mandou retornar. Quando eles retornaram, José apenas disse: então Benjamim é o ladrão, por que você roubaria a minha taça especial? E os irmãos tentaram defendê-lo, dizendo que ele não faria isso. Porém, José apenas disse: silêncio, eu não irei punir todos vocês, somente ele. Ele ficará aqui como meu escravo. Porém, o irmão mais velho, Judá, disse o seguinte: se for para você punir alguém, que seja eu seu escravo. E José, curioso, perguntou: você ficaria no lugar dele? E apenas ele respondeu: com certeza, nosso pai já está de luto pela morte de seu outro filho. Não quero que ele passe por tudo de novo. Até que ele simplesmente chega perto de José e ele diz: a taça não foi roubada, foi apenas um teste. Eu queria saber se meus irmãos realmente se tornaram bons homens. E eles ficaram curiosos, pensando: seus irmãos? E assim José se revelou para toda a sua família, pai, irmãos, que ele virou o senhor do Egito. E que eles deveriam se mudar para lá, pois ele daria mantimentos e sustento para eles. Ele seria alguém que protegeria-os do mal. E assim, se passaram muitos anos e José se casou com uma esposa e teve 2 filhos. E José viveu tempo bastante para conseguir ver até a sua 3ª geração dos seus netos. Agora, vocês podem se perguntar: mas que lição nós podemos tirar disso? Pois então, a lição é que apesar de todos os nossos inimigos fazerem mal a nós temos que ter força para conseguir os perdoar e ter que dar uma nova chance a eles. E que se Deus promete alguma coisa, isso é fato, Ele vai cumprir independente das dificuldades que terá pela sua frente. Pois Deus é Deus e Ele sempre está conosco.